Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O tema da nossa aula hoje é potenciação. Vamos nessa? Bom, seja A um número real e N um número maior que 1. Chamamos de potência de base A e expoente N e denotamos por A elevado a N o número. Então, ó pessoal, A elevado a N vai ser você fazer o quê? A vezes A vezes A vezes A. Quantas vezes vai fazer vezes A? N vezes. Ou seja, pessoal, esse expoente está indicando quantas vezes o A vai ser o fator nessa multiplicação, ok? Vamos para os exemplos. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, então aí eu fazer o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? 3 vezes. Então fica 2 vezes 2 vezes 2. Esse valor vai ser o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Agora, menos 1 elevado à quarta potência. O que é eu fazer? É fazer menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Ou seja, vou repetir o menos 1 4 vezes. Fazendo essa multiplicação, o resultado dá 1. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. É a mesma coisa então de fazer o quê? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Fazendo esse resultado, o valor vai dar 2. Menos 1,1 elevado a 3. É eu fazer o quê? Menos 1,1 vezes menos 1,1 vezes menos 1,1. Quantas vezes? 3 vezes. Fazendo essa multiplicação, o resultado dá menos 1,331. Ok? Então, essa daqui é a definição de potenciação. Ok? Ou de potência de base A e expoente N. Certo? Bom, as propriedades de potência. Então, seja A e B um número real e M e N pertencente aos naturais. A elevado a zero sempre vai ser igual a 1, quando o A é diferente de zero, tá? Porque no zero, zero elevado a zero é uma indeterminação na matemática, ok? Então, para qualquer número diferente de zero, todo número elevado a zero vale 1, ok? A elevado a 1 vai ser o próprio número, então eu tenho que A elevado a 1 vale A. A elevado a menos N. Bom, como meu N é um número natural, quer dizer então que aqui eu vou ter um número negativo. Então, ó, A elevado a menos N é a mesma coisa de você falar 1 sobre A elevado a N, ou pode falar também que é 1 sobre A elevado a N, tá bom? Uma observação, aqui o A também não pode ser zero. Por quê? Porque o A está indo para o denominador, né? E se o A for zero, vai dar divisão por zero, tá bom? Bom, quando que você costuma utilizar essa primeira forma e a segunda forma? Eu sempre falo para os meus alunos o quê? A primeira forma é interessante quando você trabalha com um número inteiro. Porque aí, ó, você pode falar que é 1 sobre esse número elevado a n. Quando que eu costumo utilizar essa segunda forma? Essa segunda forma é interessante usar quando você está com uma fração. Por quê? Porque 1 sobre a equivale a você dizer o quê? Ao inverso do seu número. Então, o inverso de uma... Aqui pode ser representado como sendo o inverso da fração. Então, se eu tiver, por exemplo, o 2 terços, o inverso vai ser 3 meios. E aí, então, fica. Se era 2 terços elevado a menos 5, você pode falar, então, que é 3 meios elevado a 5. Ok? Lógico, você pode escolher qualquer uma das formas que é equivalente. Ok? Quarta propriedade. A quarta propriedade é o que a gente chama de multiplicação de mesma base. Ó, observe que eu tenho uma multiplicação e os dois são a mesma base. Então, multiplicação com mesma base, eu vou conservar a base e somar os expoentes, ok? Então, se eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N, vou fazer o quê? Vou conservar o A e somar o M mais N. Divisão com a mesma base, também. A divisão com a mesma base é o quê? Conserva a base e aí ao invés de somar eu subtraio os expoentes. Então fica A elevado a M dividido por A elevado a N é a mesma coisa de falar A elevado a M menos N, ok? Essa nós chamamos potência de potência. Quando é potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então fica M vezes N. Aqui é multiplicação com o mesmo expoente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso distribuir os expoentes.
Fique atento que isso daí só vale para multiplicação, ok? Então, A vezes B elevado a N é o quê? A elevado a N vezes B elevado a N. E no caso da divisão também vale, tá bom? Então, vale para multiplicação e para divisão. Não vale nem para soma, nem para subtração, ok? Então, vai ficar o quê? A dividido por B elevado a N é a mesma coisa, o A elevado a N dividido por B elevado a N. Chamando a atenção que o B tem que ser diferente de zero, né? Porque está no denominador. E A elevado a M sobre N é a mesma coisa que a raiz enésima de A elevado a N, ok? Bom, eu costumo até brincar com os meus alunos. Ó, um jeito de você guardar é o quê? O que está no sol vem para a sombra e o que está na sombra vem para o sol. Ou seja, denominador vira índice e numerador vira expoente, ok? Vamos ver as aplicações das propriedades. Ó, primeiro, aplique as propriedades de potência e resolva as potências. Então vamos lá, ó, 2 elevado a menos 3. Esse daqui, nós estamos em qual caso? Nós estamos nesse caso, da terceira propriedade. Então 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa de você falar o quê? 1 sobre 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3, se eu fizer, 2 vezes 2 vezes 2. Isso daí então vai dar o quê? 1/8. Aqui, pessoal, 2 terços elevado a menos 2. Eu também estou nessa propriedade, ó, o A elevado a menos N. O 2 terços é o A e aqui está elevado a menos 2. Então, eu posso fazer o quê? Eu vou utilizar esse segundo fato. Lembra que eu falei? Esse daqui representa o inverso. Então, já que representa o inverso, então o inverso de 2 terços é a mesma coisa de falar, então, 3 meios elevado a 2. 3 meios elevado a 2 é 3 meios vezes 3 meios, que vai dar o quê? 9 quartos. Aqui, 4 elevado a 1 meio. Isso daqui, como é uma fração, nós podemos transformar o quê? Numa raiz. Lembra? Denominador vira índice e numerador vira expoente. Então, fica raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Aqui, menos 1000 elevado a zero. Menos 1000 elevado a zero, a gente viu que todo número diferente de zero elevado a zero é o quê? É 1. Agora, a dízima 2,3333 elevado a 1. A gente viu que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, dá 2,3333. Ok até aí? Aqui, agora, aplica as propriedades de potência e simplifica as expressões. Lembrando que simplificar expressão é transformar ela o quê? Numa fração mais simples. Ou seja, chegar em um resultado mais simples. Então vamos lá, ó. Observem aqui. No numerador eu tenho o quê? Eu tenho tudo multiplicação com base 2. E a gente viu o quê? Que a hora que eu faço multiplicação de mesma base, posso fazer o quê? Eu conservar a base e somar os expoentes. Então, observem aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos 5 vezes 2 elevado a 7, eu posso falar que é 2, já que é a base de todos, elevado ao quê? A soma dos expoentes. Então, fica 3 mais menos 5 mais 7. No denominador é o mesmo caso, ó, eu tenho tudo multiplicação de base 2. Então, também posso conservar a base e somar os expoentes. Então, fica menos 1 mais 4 mais 3. Então, aqui, ó, 3 mais menos 5 dá menos 2. Somado com 7, vai dar o quê? 5. Então, fica 2 elevado a 5. Menos 1 mais 4 dá 3, com mais 3 dá 6. Então, fica 2 elevado a 6. Agora, aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho aqui a divisão de mesma base. Então, eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. Então, fica 5 menos 6. Fazendo 5 menos 6 dá menos 1. Ou seja, então essa expressão é o mesmo que você fazer o quê? 2 elevado a menos 1, ok? Mais um exemplo. Aqui, ó, 3 ao cubo elevado a 7 dividido por 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a meio. Sobre 3 elevado a menos 1 dividido por 3 elevado a quarta dividido por 3 elevado a menos 3. Bom, em cima, primeiro, aqui, ó, eu tenho uma potência de potência. Já que é uma potência de potência, eu posso conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, aqui vai dar 3 elevado a 3 vezes 7, que é 21. Então, aqui, ó, esse número representa 3 elevado a 21.
E eu continuo tendo o quê? Só divisões e multiplicações de mesma base, não é? Então eu posso conservar a base e quando for divisão subtrair, quando for multiplicação somar. Então, ó, aqui eu tenho 3 elevado a 21. Aqui, como é uma divisão, subtrai o menos 2. Como é uma multiplicação, soma o meio. Aqui, embaixo no denominador, eu tenho apenas divisões. Então, conserva a base, que é 3, e subtrai. Então, fica menos 1, menos 4, menos o menos 3. Ok? Agora, 21 menos menos 2, aqui vai dar, então vai virar o quê? Mais 2. E aqui vai virar o quê? Menos e menos 3 vai virar mais 3. Agora, 21 mais 2, 23. Mais meio, dá 3 elevado a 47 meios. Menos 1 menos 4 dá menos 5. Mais 3 dá menos 2. E aqui, novamente, eu tenho o quê? Uma divisão de mesma base. Então, divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, tenho 47 meios menos o menos 2. Menos menos 2 dá mais 2. E 47 meios mais 2 dá 51 meios. Ou seja, eu tenho 3 elevado a 51 meios. Ok? Letra C. A letra C, observe que é parecida com as outras. O único detalhe é o quê? Que não está na mesma base. Concorda? Porque aqui é base 4, base 128, base 16, base 256, base 64 e base 32. Porém, pessoal, todas essas bases são potências de 2. Então, se a gente fatorar cada um desses números, nós vamos chegar numa potência de 2. E aí a gente vai conseguir, então, colocar todas essas multiplicações e divisão, o quê? Na base 2. Então, ó, o 4. O 4 a gente sabe que é 2 ao quadrado. Então, vai ficar o quê? 2 ao quadrado elevado a 7. O 128 é o quê? É 2 elevado a 7. Então, vai ficar 2 elevado a 7, tudo elevado a menos 2. 16. 16 é 2 elevado a quarta. Então, fica 2 elevado a quarta vezes elevado a menos 2. 256 é 2 elevado a 8. Então, fica 2 elevado a 8 elevado a menos 1. 64 é 2 elevado a sexta. Então, vai dar o quê? 2 elevado a sexta elevado a quarta. E o 32 é 2 elevado a quinta. Então, fica 2 elevado a quinta elevado a menos 3. Então, só recapitulando. Como que eu cheguei nesses números dentro do parênteses? Fatorei cada um desses números. Ok? Então, basta fatorar que você vai chegar nesses números que estão dentro do parênteses. Agora, o que eu tenho? Agora eu tenho potência de potência. Então, 2 elevado a 2 elevado a 7, eu multiplico os expoentes. Então, vai ficar o quê? 2 elevado a 14. Aqui vai ficar 2 elevado a menos 14. Aqui vai ficar 2 elevado a menos 8. Aqui também vai ficar 2 elevado a menos 8. Aqui vai ficar 2 elevado a 24. E aqui 2 elevado a menos 15. Então, como era potência de potência, multipliquei os expoentes. Agora eu tenho multiplicação de mesma base e divisão de mesma base. Quando for multiplicação de mesma base, eu somo. Quando for divisão, eu subtraio. Então, vai ficar como? Ó, multiplicação, então vai ficar 14 mais o menos 14, que é a mesma coisa que 14 menos 14, né? Mais o menos 8, que é a mesma coisa de falar menos 8. Aqui, menos 8 vezes o 2 elevado a 24, então multiplicação de mesma base, soma. Então fica menos 8 mais 24, e aqui como é divisão, subtrai o menos 15. Então vai ficar como aqui, ó, 14 menos 14 dá 0, menos 8 dá menos 8, então fica 2 elevado a menos 8. Menos 15 vai dar 15, ok? Com o menos 8 vai dar o quê? Vai dar 7, com 24 dá 31. Agora, tenho divisão de mesma base, então conserva a base e subtrai os expoentes. Então, fica 2 elevado a menos 8 menos 31. E agora, fazendo essa conta, vai dar 2 menos 8 menos 31, vai dar o quê? 2 elevado a menos 39. Ok? Então, mais uma aplicação. Classifique em verdadeiro ou falso essas afirmações. Vamos lá, ó. Menos 2 ao quadrado, será que é igual a menos 2 ao quadrado? Ou seja, pessoal, será que esse parênteses vai fazer diferença na nossa conta? Vamos ver. Ó, menos o 2 ao quadrado.
Menos 2 ao quadrado, observem que o quadrado está apenas no 2. Por que ele está apenas no 2? Porque ele não está com parênteses. Então, quer dizer que esse quadrado está só em cima do 2. Então, fazer isso é a mesma coisa de você fazer menos 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2? Porque aqui é 2 ao quadrado, ok? E esse valor vai dar menos 4. Agora, ó, menos 2, tudo elevado ao quadrado. Então, isso daqui é fazer o quê? É eu fazer menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais e 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, esse número não é igual a esse. Ou seja, fez diferença de parênteses? Fez. Então, quer dizer que essa afirmativa é falsa. Agora, vamos olhar aqui, ó. Menos 2 ao cubo igual a menos 2 elevado ao cubo. Então, vamos lá, ó. Já que vocês entenderam do outro, isso daqui é a mesma coisa, ó. O menos 2 elevado ao cubo é a mesma coisa de falar menos 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, esse valor vai dar menos 8. Aqui, menos 2 ao cubo é eu fazer o quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí, fazendo menos vezes menos, vezes menos, dá menos. 2 vezes 2 vezes 2, menos 8. Ou seja, nesse caso, são iguais, ok? Dá verdadeiro. Bom, só como observação, se o expoente for par, essa afirmativa sempre vai ser falsa. Se o expoente for ímpar, essa afirmativa sempre vai ser verdadeira, ok? E aqui agora, ó, 2 elevado a 3 elevado a 2. E aqui 2 elevado a 3 elevado a... Ou seja, aqui com parênteses e aqui sem parênteses. Será que faz diferença? Vamos ver. Aqui, ó, 2 terços, 2 elevado a 3, tudo elevado ao quadrado. Aqui é potência de potência. Então, é a mesma coisa de fazer o quê? 2 elevado a 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 2 elevado a 6, ok? Aqui, pessoal, ó, é 2 elevado a 3 ao quadrado. Como não tem parênteses, quer dizer que isso daqui é 3 elevado ao quadrado. Se isso daqui é 3 elevado ao quadrado, isso daqui é 2 elevado a nona. Ou seja, o que aconteceu? Esses valores também são diferentes. Então, essa afirmativa também é falsa. Bom, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar aquele joinha no canal e no vídeo. E não se esqueçam, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.